Seja bem-vindo a mais um capítulo do Desenvolvimento Podcast. Eu sou Wagner Lima. Hoje o nosso convidado é um convidado muito especial, é o Pedro Lima. Pedro é investidor, empresário e consultor de negócios especializado em inteligência de mercado. Seja muito bem-vindo, Pedro, tudo bem? Tudo bem, Wagner, obrigado aí pelo convite. Espero que seja um bom papo aí entre a gente. Realmente. E me fala uma coisa, Pedro. O que é essa inteligência que você é especializado? Então, eu tenho uma empresa de consultoria, que é a Acelerei, e a gente na Acelerei desenvolveu um método chamado inteligência comercial. O método inteligência comercial, ele constitui-se principalmente em você montar um ecossistema de vendas na sua empresa, né? Então a gente é especializado justamente nisso, em tratar a venda não como uma ação distópica e individual, mas como uma ação conjunta com outras ações que vão ser necessárias para que você tenha um resultado comercial satisfatório, para que você consiga aumentar o valor que você entrega para o teu cliente. Então, a gente vai conversar mais ao longo disso, né, sobre a inteligência comercial, mas é algo que sem dúvida tem mudado aí a história de muitas empresas. Oh, que bacana! E você sente que o pessoal realmente tem essa falta? Então, Wagner, a maioria das empresas e empresários hoje pensam vendas como uma ação isolada. O que quer dizer pensar vendas como uma ação isolada? Ele pensa a venda como uma reunião ou um evento onde ele vai atrair um cliente dele e ele vai simplesmente realizar aquela venda ali e vender um produto ou serviço dele. Só que qual que é o grande problema disso, de você pensar a venda como uma ação isolada? É que você não constrói justamente o chamado ecossistema de vendas. E o que seria um ecossistema de vendas? É um conjunto de ações, tá, que a sua empresa vai tomar para que você consiga aumentar o valor do seu cliente ao longo do tempo, que é o chamado LTV. Eu vou explicar um pouquinho mais o que seria esse LTV. O LTV é uma sigla do inglês que significa Lifetime Value. É o valor do cliente ao longo do tempo. Então, por exemplo, se você tem uma padaria e você sabe que essa padaria, né, o seu ticket médio é R$15 na sua padaria, né? Vamos colocar R$10 para facilitar a conta. Então, o seu ticket médio na padaria é R$10. E você sabe que aquele cliente, ele deixa anualmente, tá, em média, R$100, porque ele gasta 120, né? Porque ele gasta R$10 por mês. Certo. Então, ele tem um valor anual para você de 120, tá? Então, aí você já está começando a ter uma percepção diferente. Olha, eu não estou fazendo uma venda de 10. Na verdade, eu vendo R$120 de pão para ele por ano. Então, só aí já te possibilita ter uma mentalidade diferente. Só que qual que é o grande ponto do LTV? É você conseguir, através de dados, descobrir em média quanto tempo um cliente fica ativo na sua base de clientes. Então, no caso de uma padaria, por exemplo, olha, eu sei que a minha base de clientes, em média, fica comigo 3 anos. Então, alguém compra comigo em média por 3 anos. E aí, se eu sei que aquele cliente deixa 120 por ano, eu já sei que ao longo de 3 anos ele deixa R$360. Então eu sei que o LTV dele é R$360. O que significa LTV então? O valor que o cliente vai deixar no seu negócio ao longo de toda a vida útil dele como cliente. Então, se ele permanece em média 3 anos, no caso do exemplo da padaria, ele deixaria aí um LTV de R$360. E aí as pessoas podem estar se perguntando agora, e por que eu preciso saber o LTV do meu negócio, né? Por que isso é importante? Por 2 principais motivos. Primeiro, você precisa saber, antes do LTV, um outro indicador. Eu vou falar sobre ele agora, que é o CAC. Então guarda aí na sua cabeça o LTV e vamos falar agora sobre o CAC. Certo. O que é o CAC? CAC significa custo de aquisição do cliente. Tá? Uma sigla muito importante para você saber no seu negócio. Então, Wagner, todo negócio investe em marketing, tá? Todo negócio que não investe deveria investir, mas a gente acredita que a maioria dos negócios investem em marketing. Não necessariamente marketing digital, mas marketing offline, rádio, televisão, publicidade, cartão de visita, tráfego pago. Tudo isso que você está pensando agora é computado como investimento em marketing dentro da empresa. E aí o LTV, a gente pega o investimento em marketing num determinado ano ou mês e divide pela quantidade de clientes que foram conquistados naquele período. Tá? Então você pode ter o CAC anual e o CAC mensal, ou diário, ou semanal, enfim, depende. Vamos calcular por mês aqui para ficar mais fácil. Vamos colocar que num determinado mês a empresa investiu R$1.000 em marketing. Tá? A empresa investiu R$1.000 em marketing e ela conquistou
100 novos clientes. Então a gente faz 1.000 dividido por 100. Qual que é o resultado? 10. O que significa isso? Que o CAC foi de R$10. Certo. Tá? Ou seja, o valor que a empresa gastou para adquirir em média um cliente foi de R$10. E aí, Wagner, a gente está falando num exemplo positivo. Pô, R$10 é um bom CAC, né? Depende. E se o produto que você vende for R$8? Então você tomou um prejuízo de R$2 por cliente. Agora, não necessariamente. Porque você tem que, na verdade, analisar não o quanto aquele cliente compra de você em uma única compra. Você tem que justamente pensar o LTV dele. Então tem muitas empresas que aceitam tomar prejuízo na primeira compra, pensando no quanto o cliente vai deixar para ela depois. Entendi. Olha que loucura. E a gente tem grandes exemplos disso aqui dentro do varejo digital. Então a Amazon faz isso muito bem, lojas americanas, Magazine Luiza, Mercado Livre. Às vezes a pessoa acha estranho, né? Nossa, mas por que eu tô pagando aqui R$ 9,90 num produto do Mercado Livre, que vai me entregar no mesmo dia ou no dia seguinte? Não é possível, eles não devem estar ganhando nada com isso. Só que o que acontece na maioria das vezes? O próprio Mercado Livre ou a empresa que está intermediando aquela venda, né, o marketplace, ele subsidia a pessoa que está vendendo. Então vamos supor que eu coloco um produto vendendo a 20. Ele paga para a pessoa que está vendendo 10 para que aquele produto seja ofertado no valor de R$10. Ele toma aquele prejuízo, mas ele acredita que através daquela oferta de 10, o cliente final que vai estar pagando 10 num produto de 20 vai gostar daquela proposta e vai continuar comprando dele. Então o Mercado Livre, com certeza, isso eu te garanto, eu não estou na estrutura interna deles, mas com certeza eles têm indicadores de CAC, não vou falar nem por mês, nem por semana não. Eles têm um CAC deles quase que por hora. Eles precisam saber, por exemplo, quanto que custa um cliente pra gente que compra meia-noite. Quanto que custa um cliente que compra 9 horas da manhã. Eles têm uma inteligência de mercado e uma inteligência de dados tão grande que se eles entenderem, por exemplo, que um cliente com padrão de comportamento noturno tem um custo de aquisição menor, eles vão investir mais em marketing à noite. Olha que loucura. Então, através desses pequenos detalhes, essas grandes empresas com inteligência de dados e com inteligência comercial conseguem ter um resultado mais satisfatório em vendas. E aí a gente também precisa pensar como aplicar essa estrutura de grandes empresas dentro de um negócio pequeno, de um negócio com 10, 8 pessoas, de um negócio one person business, né? Ou seja, que uma pessoa só trabalha, uma pessoa faz tudo, uma pessoa gerencia, vende, atende, entrega o produto. Como aplicar a inteligência comercial dentro de um negócio assim? Você imagina como é que a gente poderia fazer isso? Tô imaginando aqui, até pelo meu negócio, que é nesse formato. Então, assim, o LTV, na verdade, é um pensamento de longo prazo. Exato, perfeito. Existem empresas, por exemplo, que elas entendem o seguinte, Wagner, eu preciso melhorar o meu LTV. E ela tem um time de sucesso do cliente só pensando em melhora de LTV. Eles não querem vender no curto prazo. Eles querem que aquele cliente permaneça o maior tempo possível na base deles. Entendi. Esse é o único pensamento da empresa. Porque para pensar comigo, é mais fácil você vender para alguém que não te conhece e nunca ouviu falar de você, ou alguém que já confiou em você uma vez para comprar de você e gostou do produto. E gostou, né? Ele vai... Exatamente. Então o LTV, ele impugna justamente esse pensamento. Olha, já que é mais fácil eu vender para alguém que já comprou de mim, eu vou tentar, ao invés de captar novos clientes, ir aumentando meu LTV de forma paralela. Porque se eu gasto uma máquina de marketing só para captar cliente novo, além de eu esgotar minha base, porque existe um número limitado de lead, um número limitado de pessoas no mundo, eu não vou conseguir ter um sucesso grande na minha previsibilidade. E aí a gente sabe hoje em dia, através até de acesso a como os investidores fazem valuation, que a previsibilidade ela é um fator determinante para o valor de mercado de uma empresa. Então, muitos investidores, né, valuation, para quem não sabe, é o valor estimado de uma empresa, muitos investidores, na hora de fazerem essa conta de investimento numa empresa, procuram a previsibilidade. Olha, quanto tempo em média um cliente permanece na sua base? Esse cliente que permanece na sua base, quanto que você gastou para adquirir ele como cliente? Muitos empresários não têm essa mentalidade, mas cada cliente que está pisando no seu negócio hoje, seja por conta de custo de estrutura ou custo de marketing, ele custou um valor até chegar em você. Então, às vezes, você não pode ter gastado em marketing, mas a sua estrutura em si atraiu o cliente.
Então, se você tem um restaurante, por exemplo, um restaurante bonito, um restaurante estético, harmonizado, instagramável, às vezes você não gastou em marketing para trazer aquele cliente, mas ele foi atraído pela sua estrutura. Então, a sua estrutura também já entra nessa conta e já torna o cálculo até um pouco mais complexo, e a gente deixa isso um pouco para as grandes empresas. Para o empresário menor que quer começar a calcular CAC e LTV, é aquela conta básica que eu te falei. O empresário vai somar tudo que ele gastou em marketing num determinado período e dividir pela quantidade de clientes que ele adquiriu naquele mesmo período. E por que é legal a gente fazer o CAC por mês, por exemplo, né? Esse custo de aquisição de cliente? Porque o empresário, por exemplo, que está fazendo isso por 12 meses, né? Vamos supor que ele está seguindo os nossos conselhos aqui e começou a monitorar o CAC. Ele pode chegar ao final de 12 meses e falar assim, nossa, meu CAC em setembro foi muito inferior. Por quê? Às vezes ele vai perceber que aquela campanha de marketing foi mais acertada. Por quê? Ele trouxe mais clientes com menos investimento. Então isso já pode ser um dos motivos e diferenciais para você começar a mensurar CAC no seu negócio. Entendi. E o empresário ele pequeno, né? Normalmente quando você tem o primeiro contato ali, e já tem essa mentalidade, já faz isso, ou quando você começa a falar para ela, você tá vendo que ela não fazia ideia disso? Cara, pro empresário pequeno é grego. E pro empresário médio, quase grande, não faz. Sabe o que é, às vezes, conhece, já tentou, mas assim, é difícil. E isso é um diferencial tão grande que empresas que já têm uma grande fatia de mercado, né? A gente fala market share, né? Ela já tem um grande espaço no mercado, se preocupam com isso. E isso me traz a seguinte reflexão: se uma empresa muito grande se preocupa com CAC e LTV, a empresa menor tem que se preocupar ainda mais. Eu vou dar um exemplo do Walmart, que é uma rede varejista lá dos Estados Unidos, você deve conhecer. Tinha aqui no Brasil também, né? Já tinha, eles até saíram da operação deles aqui no Brasil. Tem uma lenda lá nos Estados Unidos que diz assim, que a 1 milha de você, independente do lugar que você esteja lá nos Estados Unidos, vai ter um Walmart. A 1 milha de você vai ter, independente do local que você esteja. Acho que são mais de 5 mil unidades lá nos Estados Unidos. E o Walmart, por exemplo, durante esse ano, eles estão testando um tipo de entrega em menos de 24 horas para a pessoa, de alimentos frescos. E isso numa logística, para o pessoal que não tem noção, a nível continental, né? Porque os Estados Unidos é um país enorme. Então, a promessa deles é entregar alimentos frescos em menos de 24 horas em todo o território dos Estados Unidos. E assim, a gente sabe que uma rede varejista, um mercado pequeno em uma cidade fazer isso é muito fácil. Agora, uma empresa da malha e da logística que vai precisar ter o Walmart para entregar uma promessa dessa é muito grande e já é um diferencial de mercado muito legal para eles. Sim. E para o cara que é pequeno fazer isso é mais fácil também, né? Exatamente, Wagner. É mais fácil fazer esse controle porque, pensa comigo, imagina o tamanho do volume de dados do Walmart e o tamanho do volume de dados de uma empresa que tem aí uma base de 100, 200 clientes. Então, para você operacionalizar esse volume de dados, essa base de dados, e fazer essa tratativa de dados numa empresa menor, é muito mais tranquilo. Se eu pudesse dar uma dica para o empresário que está começando a anotar os indicadores dele, seria justamente essa: não deixe de anotar nada. Então, para o empresário varejista, por exemplo, que tem uma loja de imóveis, para o empresário que vende serviço, que é um arquiteto, que é um psicólogo, que é um dentista, anote quantas pessoas entraram no meu consultório. Mentira, né? Comece pelo contrário. Quantas pessoas entraram em contato comigo no WhatsApp? Dessas pessoas que entraram em contato, quantas vieram para o consultório? Quantas me responderam antes? Quantas vieram para o consultório? Quantas de fato se tornaram pacientes ou clientes? E dessas que se tornaram pacientes, quanto tempo em média, isso você só vai ter depois de algum tempo, mas quanto tempo em média ela permaneceu ativa na minha base de clientes? Então, uma empresa jovem com 6 meses, 1 ano, não tem como ter essa mensuração ainda, porque não tem tempo de mercado. Então, você tem que ter um tempo mínimo de mercado para conseguir traçar o LTV. Mas mesmo não sabendo o LTV, você já pode aplicar estratégias e táticas para aumentar o LTV. Não é porque você não sabe ainda que você tem pouco tempo de mercado que você não tem que pensar na satisfação do seu cliente para ele se manter mais tempo na sua base. E é aí que as empresas pequenas erram. Elas fazem a venda e acabou. Tchau pro cliente. Não manda mensagem depois, não faz follow-up. Porque, por exemplo, eu vou dar como sugestão pro dentista agora, né? A raspagem, né, a limpeza dentária, ela é feita em média de 6 em 6 meses. Seria isso mesmo, não seria? Então, se eu já sei que a raspagem, né, que esse procedimento é feito de 6 em 6 meses,
passaram-se 5 meses e 10 dias que aquele paciente foi ao meu consultório fazer, já tem que ter uma mensagem para ele. Olha, vão fazer 6 meses que o senhor realizou a raspagem aqui no nosso consultório. A gente está com uma oferta especial de 10% de desconto se o senhor fechar essa semana a sua raspagem quando completar o 6º mês. Se o senhor tem interesse em vir aqui, às vezes a pessoa nem estava lembrando que ela tinha que fazer a raspagem. Então, essa é a diferença de uma empresa que tem alta performance em vendas para uma que tem baixa. A empresa que tem alta performance em vendas, ela antecipa a dor e a necessidade do cliente. Então, se eu pudesse diferenciar uma empresa grande, né? Grande que eu não digo é de tamanho, mas de mentalidade. Uma empresa grande de uma empresa pequena é a antecipação à dor e o problema do cliente. Quem está começando um negócio agora, se quiser se destacar no mercado, essa pessoa precisa antecipar a dor do seu cliente. Cara, muito interessante, muito interessante. E isso, além de gerar mais vendas, ao meu olhar, o cliente ainda olha com uma satisfação de falar, poxa, ele se preocupa comigo. Tá cuidando aqui de mim? Com certeza. Eu entendo que essa ótica, você vai poder até falar um pouco melhor sobre isso, né? Devido à sua expertise comportamental e psicológica, mas esse viés e esse raciocínio do cliente entender como cuidado, ele faz muita diferença para ele confiar numa empresa, porque eu queria até que você comentasse um pouco sobre isso. O cuidado, ele está diretamente ligado com a confiança, né? Eu pelo menos entendo assim. É isso mesmo? Sim. Pode ser um viés, né? É um dos pontos que constrói, sim, a confiança. E aí, com confiança, certos serviços você só vende se tiver confiança. Por exemplo, trazendo para o meu negócio. Eu acho que para o dentista também que é nesse ponto, né? Mas, por exemplo, trazendo para o meu negócio. Como psicólogo, se a pessoa não tiver confiança em mim, se eu não vender confiança, sabe? Se ela não olhar para mim e não tiver confiança, ela não vai comprar. Porque ela vai se abrir para mim e ali eu vou criando estratégia junto com ela para ajudar ela, cuidar dela, né? Mas ela tem que ter uma confiança antes de ter o cuidado. Legal. Então, a gente pode até inverter, né? Não é o cuidado que vai gerar a confiança, é a confiança que vai deixar a pessoa ser cuidada. Né? Poderia ser assim. Nesse caso, então, a partir do momento que eu confio naquela empresa ou naquele profissional, eu deixo ele cuidar de mim, né? Seria mais ou menos isso. Sim. Então você não vai testar, faz muito sentido esse raciocínio, né? Você não vai testar a sua confiança com uma pessoa que você não conhece ainda, né? Exato. Então eu acho que é justamente isso que você falou mesmo. A gente chama isso de cadeia de valor dentro do universo dos negócios. Então essa cadeia de valor que a gente vai construindo na percepção do nosso cliente, isso faz total diferença para a gente conseguir ter uma performance e um resultado em venda satisfatório. E é difícil você encontrar empresas que praticam e executam isso hoje. Muito difícil. E aí o nosso objetivo é justamente isso. Trazer essa mentalidade para os empresários, né? Deixar os empresários com mais foco em performance em vendas, para que eles consigam atingir seus objetivos, tanto de faturamento, quanto em número de clientes, né, e em grau de satisfação do cliente também. Parando para analisar, isso é até uma coisa que se diverge entre grandes empresas, e lembre-se, eu falo de mentalidade, não de tamanho, de grandes e pequenas empresas. Uma empresa pequena, ela só pensa em faturamento, ela só pensa em número, é um negócio transacional. Eu queria até explicar sobre isso agora. A diferença entre negócio transacional e negócio relacional. Existe uma diferença muito grande. E a empresa de mentalidade pequena, ela só pensa em vender para aquele cliente e não está nem aí para mais nada. Pronto, fiz minha venda, acabou, esqueci o cliente. Não gera uma cadeia de valor para o cliente. Ele não está preocupado. Se eu vendi, por exemplo, agora uma raspagem, pode ser que esse paciente precise de um aparelho, pode ser que ele precise de um clareamento. E aí quando você tem a mentalidade pequena, você vendeu a raspagem e acabou. Nossa, fiz R$200 a raspagem aqui, acabou. Não, agora o dentista que aplica esse pensamento relacional, ele já fez uma análise naquele paciente, já notou, ele falou assim, olha, ele tem o dente, tô chutando, tá o dente 31 e o dente 27 torto, ele vai precisar de um aparelho por tanto em tanto tempo, então já vou deixar isso anotado para oferecer o aparelho para ele daqui a 3 meses. Agora, o dentista, estou usando o exemplo do dentista, mas poderia ser qualquer outra profissão, ainda vou dar outros exemplos, que não pensa dessa forma, ele realiza uma única venda, né? Ou seja, ele está preocupado transacionalmente, ele não está preocupado relacionalmente, e fez aquela venda e acabou para ele, entendeu? Então eu acho que o negócio que pensa de forma grande, né? Que quer escalar, que quer conquistar mais clientes, ele não pode ter somente indicadores de venda, ele tem que ter indicadores de qualidade. Então eu preciso colocar
em muitos casos, um NPS à frente do faturamento. NPS, para quem não sabe, é o Net Promoter Score, que é o índice, né, de promoção dos seus atuais clientes. Então é você entender, aquele cliente que eu já atendi, ele é um possível propagador da minha marca? Ou ele vai ser um detrator da minha marca? Então é importante a gente ter essa noção, porque em muitos casos o empresário atende um cliente e ele fala, nossa, eu fiz um ótimo serviço. Aí eu pergunto, tá, mas baseado em quê? Não, eu acho que eu fiz. Tá, mas baseado em quê? Ah, porque eu fiz. E aí eu faço a seguinte reflexão, mas você perguntou para o seu cliente se para ele foi um bom serviço? Aí ele pensa, não perguntei. Então esse é o primeiro exercício que você precisa fazer para de fato começar a aplicar as técnicas de um negócio relacional, não pensar somente no valor de venda e no produto final. E isso, consequentemente, essa ação de pós-venda, que é você fazer essa gestão de relacionamento e feedback com o cliente, vai te possibilitar também ter um LTV maior, porque o cliente vai sentir que você está preocupado com ele. Então você percebe, quando eu falo de ecossistema de vendas, como tudo que eu estou falando de alguma forma se integra, nada é uma ação isolada. Então, para eu vender, não é tão simples. Eu preciso que aquele cliente entre em contato comigo. Só que quando ele entrou em contato comigo, eu preciso ter uma resposta rápida, porque se eu demorar para responder ele pode desistir ou procurar um profissional, outro profissional. Então, resposta rápida, atendimento relevante, atendimento consultivo, não é só... eu vejo muitas lojas fazendo isso, né? A mulher manda assim, quanto custa essa blusa? Aí a moça, 184. Atendente. Cara, como que você quer vender fazendo isso? Então você tem que fazer uma venda consultiva. Primeiro, ao invés de já soltar o valor, construa valor. Para qual ocasião que você deseja? Se você vê que o cliente é um pouco mais seco, um pouco mais duro, você fala o valor primeiro, né? Que às vezes a pessoa só quer saber o valor, mas de fato demonstra uma preocupação com o cliente. Para onde você vai usar, para qual ocasião que você vai usar essa roupa, né? Você interessa em outra cor, você quer fazer uma outra coisa. Às vezes uma venda consultiva, e não confunda consultiva com chativa. Não é você empurrar qualquer coisa para a pessoa. Tem muito vendedor que ele quer ficar empurrando venda na pessoa. Não é isso. É de fato uma preocupação real. Não é preocupação em bater sua meta. Vendedor que só se preocupa em bater meta é aquele que tem menos probabilidade de bater a meta. Porque ele está desesperado para vender. Ele não vai focar numa venda de qualidade, numa venda consultiva para o cliente nele, porque ele está mais preocupado em bater a meta do que em, de fato, entregar valor para o cliente. E a chance daquele cara que escuta, é mais introvertido, que quer de fato entregar um valor para o cliente, às vezes sem perceber, ele tem mais chance de ter uma performance boa do que aquele vendedor expansivo, eu até brinquei, né, do chativo, aquele cara que quer enfiar aquele produto na goela da pessoa a qualquer custo. Eu acho que todo mundo já teve a experiência de entrar numa loja de calçado, por exemplo, e ter aquele vendedor que você está procurando um modelo específico e ao invés dele conversar com você, ele não, já vou lá em cima, pega outro, desce com 30 tênis, às vezes nem era o que você queria ver, já gera aquela situação desconfortável. Então por que isso está acontecendo? Porque às vezes até numa boa intenção, o vendedor quer resolver um problema, só que ele está utilizando a ferramenta errada para resolver um problema. Então, quando você tenta resolver um problema com a ferramenta errada, você pode acabar criando um problema maior ainda. Então, saber usar a ferramenta certa para resolver um problema é tão importante quanto resolver o problema. Porque se eu chego mostrando uma necessidade para ele e ele quer me entregar coisas além da minha necessidade, isso vai me gerar um desgaste. Eu não quero aquele vendedor, não quero voltar mais naquela loja. Então, você entende como que é importante a gente também escolher a ferramenta para resolver o problema? Sim, entendi. E tem lugar que você já nem entra porque passou por uma experiência dessa. Exatamente. Né? E muitas vezes eu acho que a gente até cria essa imagem do vendedor, né? Já tem esse preconceito, né? Exatamente. Isso acontece muito mesmo. Você passa em frente a uma loja que tem muito vendedor parado, você fala, não vou entrar. Já se torna até aquele ambiente meio hostil, né? Você fica com medo, né? Exatamente. Isso é complexo, né? E eu acho que se o vendedor for nesse formato que você falou, você até se sente bem em entrar. Porque o cara vai te receber bem, vai te acolher, vai conversar com você. Ele não tá ali, sabe, te forçando. Não, é uma conversa, né? E esse tipo de comportamento em vendas, ele acontece muito no varejo. Se você pega uma loja, por exemplo, de mais alto padrão, uma loja de luxo, você não vai ver vendedor na porta. Vai ter um segurança na porta. Olha a diferença de símbolos. Quando você vai numa loja de alto padrão e você vê um segurança na porta, qual sensação que isso te transmite?
primeiro, tem uma coisa de alto valor ali dentro, porque tem alguém protegendo, e segundo, me sinto seguro aqui dentro. Verdade. Agora, quando você tem 10 vendedores parados na porta de uma loja, com aquele tipo de postura, né, de varejo mesmo, que a gente já sabe como é que é, ao invés de você ter aquela sensação, poxa, alguém tá ali pra me acolher, pra me atender, não, você já fica até com medo, nossa, aquela loja ali, eu não vou não. Então, por mais que o empresário, por exemplo, o dono dessa loja, ele consiga um faturamento legal, uma ação de vendas bacana, talvez a percepção que o cliente vai ter sobre ele não vai ser a melhor de todas. E não tá certo e nem errado. Às vezes o que ele quer é resultado financeiro. Então eu espero que eu não esteja falando aqui só para pessoas que querem resultado financeiro. Que querem de fato entregar um produto legal, que o cliente tenha uma percepção bacana sobre o que ele entrega e que a pessoa não pense só naquilo que o cliente vai pagar para ela, mas sim no valor que ela vai gerar para o cliente. Eu sei que pode parecer papo de coach, papo bobo, mas o gerar valor, ele indiretamente é realizar uma venda para você mesmo no futuro. Então isso pode até ser um bom corte. Se eu pudesse resumir, gerar valor a uma única expressão, seria transformar uma venda presente numa venda futura. Então você está garantindo que aquele cara vai voltar a conversar com você quando ele tiver necessidade. Isso que é gerar valor. Não é pensar no curto prazo, é pensar no longo prazo. Você pensa no curto prazo em que sentido? Gerei valor para o cliente, estou preocupado com a necessidade dele. E qual que é o benefício que você colhe no longo prazo? Quando ele precisar de alguém para resolver o problema dele, ele vai falar comigo. Então, se eu pudesse resumir essa expressão que muita gente usa, que é gerar valor, seria mais ou menos dessa forma. Entendi. E gerar valor, de certa forma, é um cuidado, né? Por exemplo, trazendo sempre para a minha profissão assim. Por exemplo, eu gero valor ensinando as coisas. Por exemplo, ensinando o que é estresse, como lidar com estresse, como lidar com ansiedade. Através da educação, né? É através da educação. Então, por exemplo, através disso, eu gero valor cuidando da pessoa. E vai gerando a confiança. Legal, muito legal. A confiança, Wagner, ela é um pilar essencial para você realizar uma compra. Inclusive, tem uma pesquisa de Harvard que diz assim... Eles pegaram os 1000 representantes comerciais que tinham a maior performance, tá? Harvard pegou então os 1000 representantes comerciais que tinham maior performance. Chuta quais eram os perfis, tá? Dos representantes que mais performaram desses 1000. Pelo que você falou, eu imagino que sejam aquelas pessoas mais introvertidas, que escutam mais. Introvertidos. É totalmente contra-intuitivo a gente falar uma coisa dessa, né? Uhum. Poxa, como quem teve uma performance em vendas melhor é uma pessoa introvertida, né? Porque quando a gente pensa no vendedor, a gente já pensa naquela pessoa naturalmente expansiva, aquela pessoa que puxa assunto, que fala demais, às vezes é até um pouco inconveniente em determinados momentos. Sim. Mas através dessa pesquisa, eles chegaram à conclusão, não é, pessoal, isso não é de forma alguma encaixotando e limitando. É só uma pesquisa. Eles chegaram à conclusão que os introvertidos tinham a melhor performance. Por quê? O introvertido, ele é um perguntador profissional. Ele é naturalmente um bom ouvinte. Mais do que o extrovertido. O extrovertido, ele está mais preocupado com isso aqui do que isso aqui. E venda é justamente o contrário. Quando você tem uma alta capacidade em venda, significa que você tem uma alta capacidade de entender e escutar o problema do seu cliente. E o que acontece é muitas das vezes o contrário. Como que você vai entender o problema do teu cliente se você não para escutá-lo? A única forma que você tem de resolver um problema é entendendo ele. E a única forma que você tem de entender é de ter uma boa escuta. Então, a boa escuta se faz essencial por conta disso. Entendi. Cara, muito interessante. Novamente, trazendo assim para o meu negócio, muitas vezes acontece o seguinte, a pessoa entra em contato comigo. Alguns já entram em contato, perguntam preço e eu falo, ela some. Não tem problema nenhum. Outros começam a conversar comigo. E não perguntam preço, eu também não falo. E elas contam as histórias. E eu escuto, dou algumas sugestões. Você dá corda, né? Você faz até aquela pergunta provocativa, né? Pra pessoa falar mais, né? Sim, sim. E ali ela me conta todo o problema dela. E eu vou lá e realmente ajudo ela. Eu não faço com o intuito da venda. Mas acaba se tornando uma venda. Por quê? Você gerou valor? Gerei valor. E ela me traz todas as dores dela. E eu apresento para ela soluções. Então, às vezes, ela nem me fecha ali na hora, seja por algum motivo, mas ela não fechou comigo. Mas passa um tempo, meses depois ela entra em contato de novo comigo e fecha. Por quê? Porque lá atrás foi gerado valor. E aí você mesmo, nesse exemplo que você deu agora, que é uma coisa que acontece com você, você já dividiu em 2 tipos de pessoas que entram em contato.
aquelas que só estão atrás de preço e aquelas que estão de fato atrás do benefício que você oferece. E existe essa diferenciação muito grande, né? Muitos empresários perguntam, Pedro, a pessoa perguntou preço, o que eu faço, né? Porque muita gente tá treinada só para o mundo hipotético, né? Que é aquela venda toda ordenada, toda em linha. Primeiro, o lead vai entrar em contato, aí depois você vai responder. Às vezes na prática não é isso que acontece. E aí uma coisa que isso vai variar de modelo de negócio para modelo de negócio, pessoal. Mas uma coisa que eu recomendo aos empresários a tratarem pessoas que estão atrás do preço é através da ligação. Porque a ligação é uma coisa muito subestimada hoje em dia, muita gente acha que está ultrapassada, mas eu tô por trás de grandes operações comerciais que fazem muito dinheiro com ligação, de clientes que têm até call centers, assim, só para ofertar produto. Porque a ligação é uma ótima forma de você estabelecer uma conexão. Então vamos supor que essa pessoa chegou perguntando direto o seu preço. Ô Wagner, tá, quanto que é? E ao invés de você responder direto, você espera passar uns 15 minutos e liga pra pessoa. Ela, oi, quem é? Oi, tudo bem? Aqui é o Wagner. Você me mandou mensagem? Ela, eu mandei mensagem, tava querendo saber sobre o preço e tudo. Mas o que tá acontecendo com você? Por que você mandou mensagem? A partir do momento que você faz um questionamento, Wagner, uma coisa que eu tenho certeza hoje em dia, as pessoas são carentes. A partir do momento que você faz o primeiro questionamento, é só o que a pessoa precisava para começar a se abrir. Ah, não, mas é porque isso, porque meu marido tá assim, assim, assado, e porque isso, isso e isso. E quando você entrega valor para alguém que só procura seu preço, você quebra a pessoa no meio. Porque ela fala assim, nossa, mas eu só mandei mensagem perguntando o preço, ele tá me atendendo assim, ele tá preocupado comigo, ele tá me ligando. Nossa, eu preciso dar atenção para ele. Então você percebe como que para pessoas que só buscam preço, para pessoas que só procuram preço, a única coisa boa o suficiente para lidar com elas é entregar valor. Parece até contraintuitivo, né? Para que eu vou entregar valor para alguém que só busca preço? É justamente porque essa forma de deixar a pessoa, vamos dizer assim, sem graça, é o primeiro passo para você conseguir entregar valor para ela. Interessante demais. Então assim, e tem várias formas então de entregar valor? Tem várias formas de entregar valor. Primeiro, né, vamos dividir em 3 assim. Na verdade, vamos dividir em 4. Eu costumo dividir todo o processo comercial em 4 grandes partes. Primeiro, é o marketing, que é como a pessoa vai te ver, onde ela vai te ver, de qual forma ela vai te ver. Primeiro é o marketing, é a sua embalagem, vamos falar assim, eu gosto de chamar de embalagem. É a sua embalagem, e tudo é marketing. O óculos que você usa, a blusa que você está usando, o relógio que você está usando, o seu microfone, a sua cadeira do seu consultório, o escritório do arquiteto. Cara, tudo é marketing, tudo. O Instagram é uma vitrine muito grande de marketing hoje em dia. Depois do marketing, a gente tem o atendimento, que é como aquela pessoa vai ser recebida depois que ela viu o marketing. Isso é um problema grande porque tem empresas que têm um marketing muito bom e o atendimento muito ruim. E isso gera uma quebra de expectativa. Ou seja, ao invés de gerar valor de um setor para o outro, você perdeu o valor. Então, isso a gente tem que estar sempre atento. Você tem um marketing muito bom no Instagram, mas a pessoa entrou em contato com você e está demorando 2 horas para responder, esquece. É melhor você cancelar sua conta no Instagram. Nem faz. Então, assim, resposta rápida, Wagner, hoje em dia, não é nem essencial, não. É obrigação, se você quiser ter uma alta performance em vendas. Agora, se você não quiser, você responde no outro dia. Por quê? A pessoa, com o poder da internet hoje, ela mandou mensagem para você e para 10. A não ser que você tenha uma cadeia de valor muito grande que ela quer você. O que é muito difícil hoje um profissional alcançar esse nível. Eu espero que todos vocês alcancem em breve, mas é difícil um profissional alcançar esse nível. Agora falando de estabelecimento, num restaurante, numa coisa mais assim, às vezes a pessoa quer aquele restaurante. Aí já se enquadraria nesse exemplo. Então, só recapitulando. É marketing, atendimento, venda e pós-venda. Se na troca entre algum desses setores houve algum ruído, marketing muito bom e atendimento ruim. Atendimento bom e vendedor ruim. Vendedor bom e pós-venda péssimo. Sempre que tiver algum problema entre a troca desses setores, vai gerar insatisfação no cliente. Então, a melhor forma de você construir valor é justamente entender a passagem de bastão entre cada setor do teu negócio. Por mais que seja você que faça os 4, existem casos que a pessoa faz os 4. Mas não é porque você faz os 4 que você não tem que ter processo, que você vai fazer mal feito, que você vai fazer de qualquer jeito. Muito pelo contrário, quando é você que executa a maioria das atividades da sua empresa, é aí sim que você tem que ter tudo muito bem estabelecido.
Porque quando é uma pessoa que vamos supor que você tem marketing, atendimento, venda e pós-venda. Quando você tem um para cada área, aquela pessoa só tem que dominar a área dela. É muito mais fácil. Agora, quando é você que faz os 4, aí, caraca, é um desafio bem maior. Você precisa ter bem estabelecido o que vai acontecer em cada coisa. No atendimento, o cliente não pode esperar mais que 15 minutos. No marketing, o cliente precisa me ver pelo menos 3 vezes por mês. Na venda, eu não posso fazer uma reunião maior que 30 minutos para não desgastar o cliente. Estou dando vários exemplos. O pós-venda, eu tenho que mandar uma mensagem para o cliente depois de 7 dias que ele comprou meu produto. Depois de 30 dias, eu tenho que mandar uma mensagem no aniversário dele. Então, quando você tem esses processos bem estabelecidos, é a primeira forma de geração de valor, que foi o que o Wagner perguntou. Existem várias formas de gerar valor. A primeira é não gerar um valor negativo, vamos falar assim, que é quando existe esse ruído de comunicação entre setores. A segunda é ter uma passagem de bastão muito bem estabelecida, mesmo que seja só você que faz. Eu imagino que eu esteja falando para empresas grandes e empresários individuais. Então, para empresas grandes, ter muito bem definido. E para empresas pequenas, que às vezes é uma pessoa só que faz tudo, mesmo que seja só ela ter essa passagem de bastão e esses processos muito bem estabelecidos. Eu acho que as 3 formas de gerar valor, então, dentro desse processo é a passagem de bastão estabelecida, um pós-venda muito, muito assertivo. Então, cada empresa vai ter um pós-venda específico para determinada área. Vamos dar um exemplo aqui de uma empresa de construção civil. Tá? O que eu faria se eu fosse estrategista comercial de uma empresa de construção civil, não, de material de construção. Chegou um cliente lá para mim, tá? Tô dando um exemplo aleatório, não pensei nisso. Chegou um cliente lá para mim que ele tá construindo a casa dele, tá? E aí, através de pesquisa de mercado, olha que interessante isso agora, por isso que dados são importantes. Através de pesquisa de mercado, seja uma pesquisa minha ou uma pesquisa de outro órgão, eu cheguei à conclusão que as casas são reformadas de 5 em 5 anos. Eu já tenho esse dado comigo. Então, se alguém fez uma compra de casa nova comigo, é obrigação eu ter anotado e depois de 5 anos entrar em contato com a pessoa. Nossa, Pedro, mas 5 anos? Imagina que você constrói uma cadeia que todo ano você faz isso. A partir do 5º ano, todo ano você vai ter cliente recorrente. Então, se em 2024 eu estou fazendo para daqui a 5 anos, em 2025 eu faço, em 26 eu faço, em 29, em 30, em 31 e assim por diante, você já vai ter uma recorrência, um LTV estabelecido. Sim. Porque você sabe, através de pesquisas de mercado, que após 5 anos de uma construção, uma casa é reformada. Então, se alguém compra comigo hoje material para a construção de uma nova casa, eu obrigatoriamente tenho que mandar mensagem para ela após 5 anos, se eu quero ter uma alta performance em vendas. Então, esse seria um exemplo para material de construção. Para terapia, vamos dar um exemplo para terapia. Terapia, eu imagino, tá? Não conheço esse mercado, que a necessidade ela é variável de acordo com o perfil, com a necessidade da pessoa. Mas o terapeuta, ele vai ter mapeado lá qualquer necessidade da pessoa. Então, se ele acha que deu 2 meses, a pessoa já teria que ter tido um retorno e não falou nada, o erro é dele de não entrar em contato com a pessoa. Esse é um dos principais erros dos empresários que estão começando. O Wagner, eles esperam que o papel de proatividade seja do cliente e não dele que está interessado em fazer a venda. Então, tem negócios hoje, eu vou até dar um exemplo, eu estava numa feira muito grande, olha que engraçado isso. E essa feira tinha uma representação de câmara fria. Eu estava fazendo uma análise para um cliente. E essa representação de câmara fria, que era uma empresa que era representante comercial desse produto, era a única no Sudeste. Ou seja, de forma ou outra eu teria que comprar com eles. Não teria como eu comprar com outra pessoa. E eu acho que por esse motivo, eles eram tão acomodados que eles não estavam preocupados em atender no meio de uma feira. Eles ficavam sentados, assim. Você chegava no stand deles, no box deles, eles falavam assim, pode olhar aí, o que você quiser. Olha que loucura você pensar isso. Então quase que eu que tinha que fazer a venda para mim mesmo. Se tivesse um concorrente, acabou. Eles iam falir, acabou. Então, a falta de concorrência, no caso dessa empresa, por exemplo, tornou ela medíocre. Mas o que às vezes torna o empresário iniciante medíocre é terceirizar a responsabilidade da venda para o cliente. Se você terceiriza a responsabilidade da venda para o seu cliente, você é medíocre. Você não pode fazer isso. Um bom vendedor e um bom empresário, ele antecipa a dor do cliente, como a gente falou no início.
ele gera valor para o cliente durante a venda através de uma venda consultiva e ele não joga a responsabilidade da venda para o cliente. E quando eu digo não colocar a responsabilidade da venda para o cliente, não é ser chato, não é ficar mandando mensagem de 5 em 5 minutos. É entender a realidade do cliente. Poxa, se eu sei que o meu cliente é CLT e ele tem um horário de almoço meio-dia, para que eu vou mandar mensagem para ele 3 horas da tarde? Eu só vou estressar ele. Eu tenho que mandar mensagem para ele quando ele pode falar. Se eu sei que o meu cliente é empresário e fica preocupado o dia inteiro, tem seus trabalhos, suas obrigações, eu mando mensagem para ele de noite. Inclusive, essa foi uma coisa que destacou muito o comercial da nossa empresa. A gente estava para fechar com um cliente, empresário também, e eu fui um pouco ousado. A gente fez uma ligação 8 horas da noite. As pessoas têm medo, né? Nossa, vamos ligar 8 horas da noite pro cliente. E eu, por exemplo, já recebi uma ligação tarde assim. Inclusive foi de uma corretora de imóveis, da Isadora, aqui de Juiz de Fora. Eu tava vendo um apartamento e eu achei super estranho uma ligação naquele horário, porque ninguém me ligava naquele horário, só em caso de urgência. Eu atendi, eu falei, Isadora, tudo bem, do imóvel? Eu falei, poxa, que bom que você ligou nesse horário, porque é um ótimo momento pra mim. Eu não tô tranquilo agora, não tenho nenhum a fazer, já tô desligado das atividades da empresa. Aí ela conseguiu a venda consultiva ali e conversar comigo por 1 hora no telefone, através só de saber o momento certo de ligar para o cliente. Então, o empresário que antecipa o problema do cliente, que gera valor e que está preocupado com a venda consultiva, ele identifica o perfil do cliente e ele sabe a hora certa de mandar mensagem, de ligar para aquele cliente, baseado no perfil dele. Então, percebe como que alguém que faz uma venda só pensando no dinheiro não tem como ter esse raciocínio? A pessoa só quer vender, ela não está preocupada com o que a outra pessoa trabalha, quais horários melhores para ligar para ela, o que ela faz, qual horário do dia ela está mais tranquila. Ela não tem esse tipo de preocupação. Já o vendedor consultivo, o vendedor ouvinte, ele consegue justamente observar esses detalhes. Poxa, se ele trabalha em tal lugar e ele tem tal momento de descanso, eu vou ligar para ele nesse horário. Então, esse tipo de característica do lead, do cliente, somente o empresário e o vendedor consultivo vão ter capacidade de observar. Entendi. Interessante você falando isso, porque várias vezes eu já me peguei assim, interessado em mandar uma mensagem. Mas com medo, né? Mas com medo de ser chato. E não era nem com o intuito assim da venda, mas porque eu sabia que era uma pessoa que precisava, sabe? De ter o contato ali. Mas eu fico, será que eu mando? Será que eu não vou estar sendo incômodo? Mas pelo que você está me falando, não. Não. Então, porque... Wagner, o vendedor, né? Todos nós somos vendedores. Todos os empresários que estão assistindo agora, eu, você, todo mundo se vende o tempo todo. Você precisa ter mais medo de não resolver o problema do seu cliente do que de ser inconveniente. Porque o medo de ser inconveniente te impede de resolver o problema das pessoas. Às vezes, tudo que a pessoa queria naquele momento era uma mensagem sua. Ela ia pensar, nossa, ainda bem que o Wagner mandou mensagem, eu estava precisando conversar com ele. E muitas das vezes acontece isso. Por quê? Pessoal, você não vai estar sendo inconveniente. O empresário, se você vende para empresário, por exemplo, é um cara que tem a rotina super corrida. Por exemplo, eu amanheci hoje no meu celular, já tinha mensagem no grupo de 2 clientes, mensagem da minha contabilidade, mensagem em grupo da família, mensagem em outros 300 grupos que eu tô. E se alguém mandasse mensagem para mim e eu não visse, não é porque eu não queria não responder essa pessoa. É simplesmente porque eu não tive nem tempo de responder minhas prioridades. E talvez se essa pessoa tivesse mandado ontem 8h30 da noite, eu conseguiria ter respondido ela. Então você precisa ser estratégico na comunicação com o seu cliente, até na hora de mandar mensagem. Por quê? A mensagem enviada na hora certa tem o poder de fazer o que nenhum vendedor faz, que é ser oportuno o suficiente para aquele cliente lembrar de você e querer fechar com você. Entendeu? Então eu acho que isso é muito importante. Muito bacana, muito bacana. Mudou um pouco aqui minha cabeça. Eu já tô trabalhando aqui algumas pessoas que eu vou mandar mensagem. Porque para você pensar. Imagina que você tá vendo um microfone novo, né, com uma empresa. E aí você entrou em contato com eles ontem à noite. Eles já tiveram um gargalo de demorar para responder, porque até agora não responderam e eles decidiram responder agora. Foi a hora que o vendedor pegou o WhatsApp lá e tal. Você tá gravando podcast. Aí vamos supor que depois você tem um atendimento. Aí depois você vai na academia. Você nem teve tempo ainda de pegar no celular direito. Se ele te mandasse uma mensagem 8 horas para resolver um problema seu, do seu microfone, você ia ficar feliz ou triste? Ficar feliz, né? Você ia ficar feliz, porque tá resolvendo um problema seu. Sim. E você não teve tempo de responder ele em outro momento. Então, entende como que parte da venda consultiva e da venda resolutiva, que resolve problemas,
Não é só resolver o problema do cliente, é também ter o time, saber a hora de mandar mensagem. Entendi. Isso faz total diferença. E aí, como que você descobre o time e a hora certa de mandar mensagem? Primeiro, a partir de observações, né? Então, se você tem um paciente e você sabe que ele é um segurança que trabalha de noite, você não vai mandar mensagem 7 horas da manhã para ele. É inconveniente. 8 horas da manhã. Agora, você mandar mensagem de tarde é conveniente. Agora, para alguém que trabalha CLT de tarde, não é conveniente uma mensagem à tarde. É mais conveniente à noite, na hora do almoço, de manhã. Então, esse tipo de observação que a gente imputa sobre o nosso cliente, sobre o nosso lead, permite que a gente seja mais conveniente e não inconveniente. Entendi. Oh, muito bacana. Um olhar muito interessante para a parte de venda, que na verdade é um olhar para a pessoa, né? Que acaba se transformando em uma venda. Exatamente. Inclusive tem alguns livros que eles te ensinam a identificar, baseado no padrão de comportamento de um lead ou de um cliente, qual que é o perfil daquela pessoa, se é uma pessoa mais noturna, se é uma pessoa mais diurna. Ele até chama de cliente urso, cliente leão, ele divide em vários animais, de acordo até com o padrão de comportamento do animal. E ele te diz qual o horário mais correto de fazer uma reunião de vendas com aquele cliente, baseado nos horários dele, baseado no padrão no ciclo circadiano. Né? Quando você estuda ciclo circadiano, você vê que faz sentido. Pô, se aquela pessoa tem mais energia à tarde, se ela tá mais eufórica de manhã, se ela já tá mais exausta à noite, pra que eu vou fazer uma reunião com ela no momento de maior exaustão dela? Então acaba fazendo muito sentido. E a gente sabe que o ciclo circadiano é diferente de acordo com a pessoa, né? Tem gente que é muito mais elétrica de manhã. Eu, por exemplo, já acordo estressado de manhã, não gosto. Aí de tarde, de noite eu já tô mais tranquilo. Às vezes da meia-noite, agora eu tô ajustando meu sono, mas às vezes da meia-noite eu tenho muita energia. E às vezes 6 horas da manhã, 7 horas da manhã eu só quero fazer minhas coisas quieto. Tô com baixa bateria social, vamos falar assim. Então, se a gente entende também esses padrões de comportamento do cliente que a gente quer, do lead que a gente quer ter como cliente, a gente consegue também ter mais probabilidade de ter um sucesso em vendas. Entendi. Então, por exemplo, você, né, que funciona melhor então a parte ali da tarde e noite. Se alguém quiser fechar algo com você, seria nesses esses horários você teria uma aceitação maior. Teria uma aceitação maior. Teria uma aceitação maior, sem dúvida. Não tanto à noite, porque à noite é um momento que eu gosto de ficar mais tranquilo, mais com a família, mais de tarde, final da tarde, sem dúvida nenhuma. É um momento que eu tô mais propenso a estar até com a cabeça vazia, entendeu? Para poder pensar. Então tudo varia. Perfil comportamental, ciclo circadiano, o tipo de trabalho que a pessoa tem. Entendi. Isso tudo é bem variável. Entendi. E vamos lá, Pedro. Agora eu queria trazer mais assim pro seu negócio realmente. Eu entendi o que você faz. Aí esse serviço que você faz, você chega na empresa e você constrói ali dentro da empresa para ela começar a funcionar dessa forma, ou você dá um suporte para ela? Por exemplo, não, eu vou fazer esse marketing aqui. E você fica ali prestando aquele serviço de marketing? Como que é? Então, acelerei. Vou explicar primeiro um outro produto para depois explicar o inteligência comercial. O Acelerei 360 é o produto onde a gente ajuda o pequeno empresário a resolver quase que todos os problemas do negócio dele. Tá? Então, eu tenho uma equipe muito qualificada hoje e eu ajudo o empresário a resolver problema de gestão, marketing, venda, finanças. Então, tudo que o empresário precisa para profissionalizar a gestão dele, eu consigo ajudar ele a dar esse passo à frente. Então, para quem está faturando 15, 20, 30 mil, está saindo dos 10 mil para os 15, 20 mil, tem 1 ou 2 funcionários ou trabalha sozinho, o Acelerei 360 é perfeito para esse tipo de pessoa, para estruturas menores. Eu tenho essa capacidade de ajudar de forma 360 estruturas menores. Agora, para estruturas maiores, então empresas que estão faturando aí a partir de 120 mil por mês, 100 mil, já tem 10, 12 funcionários, eu faço justamente isso que você falou. Eu dou uma consultoria de inteligência comercial para a empresa conseguir aplicar tudo isso que eu estou falando aqui. E na verdade, tudo isso que eu estou falando aqui é 10% do que a gente ajuda a empresa a aplicar. Tem estruturas muito mais complexas que a gente coloca dentro da empresa. Só que ia ficar um assunto muito técnico e aí não é tão legal. Mas assim, a gente ajuda as empresas a aplicar a inteligência comercial dentro do negócio delas. Seja um escritório de contabilidade, seja um restaurante, um escritório de advocacia, um consultório médico, uma clínica. Independente do negócio, a gente consegue encaixar as variáveis corretas para conseguir aplicar a inteligência comercial dentro dele.
que é um método de ecossistema de vendas que a gente desenvolveu, que é pensar em múltiplos canais de vendas, múltiplos canais de conteúdo, a integração entre esses canais, como que um canal de conteúdo comunica com o outro. O que eu posto no Instagram, eu tenho que postar no TikTok. O que eu posto no TikTok, tem que postar no Facebook. Facebook morreu, eu ainda preciso? Depende, não sei. Quem que você quer atender? Quem que você atende? Então eu ajudo o cliente até definir o público-alvo dele, eu ajudo o cliente com a precificação, porque tudo isso está dentro do comercial. Comercial não é só vendas. Por isso que o nosso método não é inteligência de vendas, é inteligência comercial. Então, se eu tenho uma boa venda, mas um produto com preço errado, eu não vou conseguir realizar aquela venda. Eu posso ter um bom produto e ele está com preço abaixo de mercado, ou está com preço alto, que não é compatível com o público que eu quero alcançar. Então você percebe como que o preço, o marketing, a imagem, a comunicação, o pós-venda, tudo isso está integrado para gerar um único resultado para a empresa? O que eu ajudo é justamente o cliente a rodar cada engrenagem dessa, que vai compor um resultado final. Isso que é inteligência comercial. Entendi. E para o cliente é muito difícil, né? Por exemplo, o cara que trabalha sozinho, ele já tem que dominar um monte de coisas e ainda pegar para aprender tudo isso, para colocar... Tem como. Às vezes vai... Tem pessoas assim, muito centralizadoras, né? Eu já lidei com empresários muito centralizadores. Essa é uma questão até complexa, você deve lidar bastante com isso aí no seu dia a dia. E a pessoa centralizadora, ela às vezes prefere... ou eu mesmo vou fazer, ou alguém aqui dá conta mesmo de fazer. E aí, das duas, uma. Ou aquela pessoa vai estar realizando algo que não é para ela realizar. Isso é até um erro que você não deve cometer. Não faça aquilo que você não tem que fazer. Você tem que performar, você tem que executar aquilo que é o seu melhor. Então, se você é muito bom em fazer projetos 3D, por exemplo, é um arquiteto, você não tem que fazer cálculo estrutural, sei lá. É melhor você terceirizar isso para outra pessoa ou não fazer. Porque se você está realizando uma atividade que não é a atividade sua de melhor maestria, tendo condições de não realizá-la, porque muitas das vezes a gente precisa realizar coisas que não somos bons por necessidade, mas se você já tem a capacidade de não precisar fazer isso e faz, aí você vai estar se auto-sabotando. Então não preciso de ajuda, não preciso de consultoria, não preciso, eu posso fazer tudo sozinho, eu consigo tudo sozinho. Então esse tipo de mentalidade que alguns empresários têm acaba sendo uma autossabotagem, né? E isso pode levar a própria empresa à falência, né? Inclusive, uma das coisas que a gente fala bastante é que a maior habilidade de um empresário é o poder de dizer não. Porque o excesso de oportunidade e o excesso de fazer muita coisa é o que tem maior potencial para quebrar um negócio. O excesso de atividades, o excesso de oportunidades, isso a gente vai fazer, não, vamos fazer isso. Evento, podcast, rádio, às vezes não é para você fazer. Então não é porque uma coisa é boa que aquela coisa é boa para você. Então saber dizer não e saber a hora certa de fazer as coisas, sem dúvida nenhuma, é um diferencial muito grande. E tudo isso com humildade, saber pedir ajuda. Poxa, agora eu preciso de uma consultoria, eu não estou dando conta disso. Eu preciso contratar um funcionário, eu não posso centralizar tudo em mim. Eu preciso pedir ajuda, eu preciso de um contador melhor. Eu preciso de alguém para fazer meu financeiro, eu preciso de alguém para me ajudar a faturar mais. Então, esse poder de dizer não, aliado com a humildade de saber pedir ajuda, é sem dúvida nenhuma a receita para a empresa conseguir ser bem sucedida. Da mesma forma com que o excesso de oportunidade e a falta de clareza de propósito de atividades pode fazer a empresa quebrar. Muito bacana, muito bacana. E vamos lá, Pedro, quem quiser acompanhar mais o seu trabalho... Legal. Então, Wagner, a gente tem um projeto muito legal que é a Acelerei Educação, que ela tá começando a tomar forma durante esse ano. A Acelerei Educação, ela é a vertente da Acelerei voltada para a educação empresarial. Então, se você quiser de alguma forma aprender tudo isso que eu te falei comigo, com outros consultores, com outros mentores, palestrantes, empresários, você precisa seguir lá, Acelerei Educação, o @ é só esse. E tem o Acelerei Consultoria, né? Que é a empresa que faz tudo isso que eu estava te explicando agora. O @ da Acelerei, o Instagram, é somente Acelerei. Acelerei _ você vai acessar lá. E também tem Acelerei Educação. E tem um outro produto nosso também que eu não cheguei a comentar com você, mas que é um projeto que a gente está começando esse ano, que é um spin-off que a gente fez. O que é spin-off? É quando você pega um ramo da sua empresa
e quebra para abrir uma outra empresa, né? Quebra que eu digo não é de quebrar, não, é de dividir. Então você divide ali para abrir uma outra empresa, que é a Acelerei Med. Então a gente viu uma dor de mercado muito grande, que era a dor dos médicos, e a gente decidiu fazer esse spin-off com a Acelerei. Então a Acelerei existe, ela atende todo tipo de cliente, só que para atender médicos, clínicas e consultórios, a gente tem a Acelerei Med, que aí é a nossa metodologia específica para esse público. Uhum. E a Acelerei trata de todos os públicos. E também tem meu Instagram pessoal para quem quiser me seguir, @PHDLima. O Wagner vai deixar aqui na tela também. Coloco aqui na tela e na descrição do vídeo. Show. Chegando agora no final, Pedro, tem alguma coisa mais assim, que você considera importante assim, de falar para quem está acompanhando? Aquele empreendedor que está ali com dificuldade, ou um conselho? Legal. Wagner, a gente tem um paradoxo muito grande, né? Que a gente vive como empresário e como investidor também, né? A gente nem abordou essas nuances dos investimentos, mas eu incluo empresário nessa frase também. Tem uma frase que diz assim: o investidor, ele é um eterno arrependido. E aí eu poderia até colocar o empresário nessa frase também. Por que essa frase é dita, o investidor é um eterno arrependido? Porque a gente sempre pensa, nossa, isso eu poderia ter feito diferente. Nossa, se eu tivesse feito isso dessa forma, teria ficado melhor. Nossa, eu podia ter feito isso de tal forma. Então a gente sempre vive com esse sentimento de que poderia ter feito algo diferente. Então, o que eu colocaria hoje para os empresários e para os empreendedores que estão começando é o seguinte: respeite a sua jornada. Eu hoje poderia estar vivendo uma vida diferente, o Wagner diferente, se a gente tivesse tomado atitudes diferentes. As nossas vidas poderiam caminhar para lados totalmente diferentes. E a gente só vive o que a gente vive hoje por conta das atitudes que a gente tomou. Então, acho que a melhor forma que a gente tem de aceitar as coisas é começar a respeitar a nossa jornada e entender que os erros que a gente cometeu foram cruciais para a gente estar onde a gente está hoje. Então, o que eu tento fazer hoje e deixaria de conselho para quem está assistindo agora, além de respeitar a própria jornada, é também tratar os erros como essenciais para você alcançar lugares positivos. Porque se eu pudesse falar comigo do passado, eu não falaria para mudar nada. Cara, faz tudo igualzinho você fez. Porque tudo que você fez está sendo essencial para você chegar no objetivo que você quer chegar. Então eu acho que isso é um paradoxo. Porque se você fala com o teu passado para não cometer os erros que você cometeu, você não sabe se ele vai chegar onde você está hoje. Porque ele pode estar pior do que você está. Então eu acho que o conselho é respeitar a própria jornada. Muito bom, muito bom. E vou te falar que isso é uma coisa que dá para ampliar para a vida da pessoa, né? Relacionamento, tudo, né? Vida pessoal. É uma reflexão bem abrangente, né? Sim, sim. Eu vejo isso todo dia. Pessoas que estão arrependidas por decisões que tomaram lá atrás. E realmente, era necessário tomar aquelas decisões. E para ela, naquele momento, foi a melhor decisão que ela podia tomar. Ela não sabia o futuro, né? Então eu acho que é isso, né? Respeitar a própria jornada e entender que aquilo que você fez é essencial para construir o lugar que você está hoje. Exatamente. Muito bom, Pedro. Muito obrigado pela participação, Pedro, por ter vindo aqui, contado um pouquinho pra gente aqui. A gente tem que ter um episódio 2, né? Que tem muito assunto ainda pra conversar, né? Hoje a gente só nichou ali realmente a parte de vendas, né? Nem entrou na parte dos investimentos, né? Outras coisas. Tem muito assunto legal ainda. Sim, sim. Então quem quiser acompanhar o Pedro, vou colocar aqui os links também na descrição do vídeo. Novamente, Pedro, muito obrigado. Valeu, Wagner. Abraço.